receber Jesus com uma linda salva de palmas nessa noite. Para a glória de Deus, toda honra seja dada a Ele. Amém? Coloquemos sobre o teu coração. Digno, digno é o Senhor, Salvador, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade, Senhor dos senhores, Deus conosco, Leão da tribo de Judá, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O controle está em tuas mãos. O que dele, por ele, para ele são todas
presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui o profeta Isaías vem anunciando a salvação, falando acerca de Jesus. É quando a luz, ela dá um basta nas trevas, amém? Isaías capítulo 9, versículo 2, que diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. O povo estava, irmãos, num silêncio profético de 400 anos. O povo, cada ano que passava, se afastava mais de Deus, até que Deus deu basta. Ficou 400 anos em silêncio. E Deus começou a ver que o povo, sem a salvação, iria perecer, iria acabar a geração de Jacó. Então Deus olha para a humanidade e, com um amor supremo, Deus ama o mundo de tal maneira que Ele traz Jesus Cristo como Salvador, como luz do mundo. E aqui Ele está dizendo que o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. O povo estava cansado, o povo estava sem esperança, o povo iria perecer. E Deus, com o seu amor, Ele então envia essa luz, a luz que resplandece as trevas. Então, a partir do momento que nós aceitamos o convite de Jesus, porque é Ele que nos escolhe, né, igreja? Nós, por nós mesmos, não poderíamos escolher, mas Ele nos escolheu primeiro, nos chamou primeiro. E quando nós dizemos sim ao seu chamado, a escuridão que habita dentro de nós é como se Deus estivesse dando um basta. A região de sombra de morte, ela dá lugar à luz de Cristo e dá lugar à vida. Então o nosso coração, ele se enche de esperança e recebemos um dos maiores chamados que Deus deu à humanidade: salvação. E essa salvação garante que não só nós venhamos a chegar até Deus, mas quebramos esse silêncio. Deus quebra o silêncio enviando Jesus, o caminho que nos prepara para chegarmos a Deus é Jesus. E a humanidade olha o nascimento de Jesus, estamos nesse período festivo, como um nascimento fofinho, né? Um bebezinho bonitinho que nasceu, mas ali eles não entenderam ainda que mais do que aquele ato simbólico, aquele momento festivo, ali nasceu o fôlego de vida para o povo que estava separado. Então, quando nós aceitamos Jesus, estamos aqui em Isaías capítulo 9, versículo 2. Então, quando o povo aceitou Jesus, quando nós aceitamos Jesus, o versículo 2 está dizendo que nós que andávamos numa grande treva, nós começamos a ver o quê? A luz. A luz do fim do túnel, aquela esperança que chega a ponto de alcançarmos a salvação e entender que, ao caminharmos no caminho santo, a nossa casa também tem direito a essa salvação. Então nós começamos a nos alegrar. Aquelas regiões, aqui está dizendo, né, no finalzinho do versículo 2, na região da sombra da morte resplandece o quê? A luz. Porque a gente sabe, a gente entende que a nossa geração também recebeu a luz de Cristo. O Senhor Jesus, eu sempre tenho citado aqui, que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. É coisa que o mundo não entende. O mundo está celebrando aí o Natal, né, colocando ali festividades, colocando bebidas, colocando ali iluminações, mas não entende que a verdadeira luz é quando nós aceitamos Jesus, que a nossa vida é iluminada, mais do que um pisca-pisca, amém? Mais do que uma árvore. Nós entendemos que a cruz do Calvário é que nos trouxe vida,
através de Cristo Jesus. Então, quando Isaías começou a profetizar aqui sobre Jesus, Isaías estava dizendo: olha, vai chegar a esperança para aquele que quer enxergar. E o versículo 3, né, basta do céu aqui, foi um decreto de Deus, né, cheio de separação, cheio de escuridão. O versículo 3 diz assim, ó: tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Então está falando aqui de uma alegria, além de uma alegria natural, mas uma alegria de uma certeza de salvação. Quando a pessoa está passando, vou dar um exemplo aqui para você entender o que eu estou falando. Ano passado, logo que eu cheguei aqui na igreja, né, a irmã Cida está de testemunha, já logo presenciei o velório, né, da mãe de uma irmã aqui da igreja. E eu achei muito bonito aquele momento do velório, apesar de ser um momento triste para todo mundo, de ser um momento de luto. Mas se cantavam tantas canções de esperança, de ver a pátria, aqueles louvores, né, emocionam o coração. Por quê? Porque aquele momento de dor que a gente sente ali na hora do luto, quando nós colocamos a nossa esperança em Cristo, né, a gente consegue, não é que a dor vai passar, mas aquele momento a gente consegue superar na esperança de quê? De um dia rever aqueles que amamos em Cristo Jesus. A esperança, a nossa pátria não é aqui. Uma das canções que me chamou a atenção, né, no velório da mãe da irmã, foi que eles cantavam: a nossa pátria não é aqui, nós não somos daqui, né? Nós iremos a um lar celestial. Então, quando nós olhamos para a luz de Cristo, a nossa alegria espiritual ela vai se multiplicando, de ver o casamento sendo restaurado, de ver o filho sendo salvo, de ver essa alegria se multiplicando, como se alguém estivesse colhendo grandes feixes, como se alguém estivesse recebendo grandes tesouros. É isso que fala aqui no versículo 3: tu multiplicastes este povo. Aqui a primeira promessa está dizendo: você não vai ser sozinho, você vai ser multiplicado, não vai ser só você da sua casa servindo ao Senhor. Não tem mais. E ele diz: ó, tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Mas não é uma alegria terrena, é uma alegria superior, que nos faz encarar os desafios da vida, que nos fazem passar os momentos difíceis com esperança que em Cristo nós vamos vencer, nós vamos superar, nós vamos viver um tempo de abundância, um tempo de alegria, um tempo de paz, um tempo de tranquilidade. Que em Cristo Jesus nós vamos ter esperança de rever aquele que nós amamos, que vivenciamos com eles aqui na terra. Que nós também, a partir do momento que o Senhor nos chamar, nós não pertencemos a este mundo, mas iremos para as nações que Ele está nos preparando. Então, nosso coração é multiplicado uma alegria o quê? Espiritual. Não é aquela alegria terrena que por um momento a gente ri, né? Depois passa aquilo, tudo se esquece. E ele está dizendo aqui, ó, no final do versículo 3: todos se alegrarão perante ti. A nossa alegria diante da presença do Senhor vai ser única. E ele está dizendo mais: como se alegram na ceifa. O que é a ceifa? É o momento da colheita. É aquele momento que aquele resultado daquela plantação chegou. Então é o momento da gente usufruir daquilo que trabalhamos, daquilo que plantamos. Chega o momento da colheita, né? O Salmo diz: o choro dura uma noite, mas a alegria vem o quê? Pela manhã. E ele sairá sem dúvida, recolhendo, ele que leva a palavra, a preciosa semente, voltará sem dúvida, né? Trazendo consigo seus molhos, os resultados. Então é algo que já diante de Deus está determinado para quem recebe essa luz, para quem recebe essa transformação. Ele está dizendo no final do versículo 3 ainda: todos se alegrarão perante ti, como se alegram
tesouros, são as recompensas de uma batalha. Então, a certeza de que o que nós temos em Cristo é muito maior e é superior ao que nós temos nesse mundo, isso nos enche o coração de alegria. Aí não somos apegados às coisas desse mundo. A gente está aqui na terra, a gente usufrui das coisas da terra. A gente não é apegado a essas coisas. A gente sabe que nós teremos um lar celestial, uma vida superior que vivemos aqui, onde não vai haver sofrimento, não vai haver ranger de dentes, né? Onde serviremos ao Senhor com um só coração. Então essa alegria nos faz batalhar para no dia de hoje, igreja, estarmos aqui na presença de Deus. Amém? Orando, lutando, crendo, nos conservando em Cristo Jesus, porque a luz já veio para nós. A luz de Cristo já resplandeceu sobre nós. E o versículo 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, aonde a luz de Cristo chega, não basta nas trevas. Ele está dizendo que já nos foi dado isso. Então, o que é o Natal? O Natal é o momento que Deus disse basta ao silêncio. Eu quero meu povo andando comigo. É onde o próprio Deus, ele diz basta de separação, basta de domínio das trevas. Agora eu vos darei um Salvador que vai quebrar o silêncio, que vai nos levar de volta ao Pai, que vai nos levar de volta àquele primeiro plano que Deus fez para o ser humano, para a humanidade, de domínio. É isso que muita gente não entende. Mais do que montar presépio, montar árvore, botar pisca-pisca, botar isso, botar aquilo, é entender o plano de salvação através de Cristo Jesus. É entender que vai mais além do que mensagens simbólicas. É uma verdade espiritual. Quando Cristo, ele nasce no coração de alguém, ali está nascendo a salvação. Amém? Então ele está dizendo no versículo 6, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Então, o que é o Natal? O Natal é um momento de decisão. É um momento de decisão, né, para transferir o governo da vergonha, o governo da dor, para o governo de Cristo, que é um governo de paz, um governo de tranquilidade. Nós vamos pegar as nossas dores, as nossas vergonhas, as nossas limitações, os nossos problemas, e vamos colocar sobre Ele, e Ele colocará sobre nós o governo de paz. Ou seja, Ele vai cuidar. Amém? Eu quero que você abra aqui junto comigo, lá em 2 Coríntios, vamos lá? Em nome de Jesus, 2 Coríntios, capítulo 15, lá no Novo Testamento. E o que o nascimento de Cristo nos trouxe? O que o nascimento de Cristo transformou em nossa vida, em nossa casa? Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, vamos lá? O governo dele é de paz, irmãos. Quando ele governa, a paz. Quando damos o governo da nossa vida, nós vivemos o tempo da paz. A paz é chegada. Ao contrário, 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo é o 57, que diz assim: mas graças a Deus, que nos dá vitória
por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é Deus? É uma rocha firme, aonde não se abala. Ele está dizendo, mas graças a Deus, graças a essa rocha firme, que nos dá o quê? Vitória. O que é a vitória? É aquilo que eu preciso. É o escape, é o livramento, é a salvação. E ela chega por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Não tem outra maneira de alcançar a vitória se não for por meio de Jesus Cristo. Por isso que foi necessário o Senhor nos dar esse menino, que cresceu, cumpriu sua chamada, nos transportou através da cruz do Calvário de um reino de trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Por isso, lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, diz que Jesus Cristo nos diz: sem mim nada podemos fazer. A salvação não entra na nossa casa se não for por meio de Jesus Cristo. A salvação não alcança a nossa vida se não for por meio de Jesus Cristo. A restauração não chega num lar. O erguer de um lar, o edificar de um lar, não chega se o Senhor não edificar esse lar. O livramento, ele não chega se o Senhor não guardar essa cidade. Amém? Então, novamente, 57, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, para a gente encerrar, ele nos dá um conselho. Portanto, versículo 58, portanto, meus amados irmãos, olha o carinho, né, irmãos? Como Deus nos ama, né? Isso que a palavra diz, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho, né? Seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele está dando um conselho aqui, ó, portanto, meus amados irmãos, sede o quê? Firmes. Creia naquilo que você está recebendo da parte de Deus. Essa promessa de esperança no teu coração é única e verdadeira. Seja firme nela. Firme em o quê? Constante. Não se afaste. Não se afaste da palavra. Não se afaste da esperança. Não se afaste da salvação. Continue firme. Continue constante, não pare, ele trabalhe sempre, continuando. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, a obra das nossas mãos, ela tem uma recompensa. A obra das mãos de Deus foi Jesus Cristo. E a recompensa foi salvação para nós. A obra das suas mãos tem recompensa. Quando você ora, quando você se mantém firme, quando você se mantém constante, a abundância de Deus ela começa a chegar. E ela vai ter um resultado na sua vida. A ponto de você viver todas as promessas que a palavra de Deus tem para você. O Senhor não muda. O Senhor não falha. Verdadeiro Natal, irmãos, é isso. É vivenciar tudo aquilo que Cristo veio trazer para nós. E Ele veio trazer, irmãos, foi vida. E vida com abundância. Verdadeiro Natal vai mais do que luzes. Vai mais do que um momento festivo de sentar à mesa. Mas é um momento de nós entendermos que a salvação é chegar até nós. E que essa salvação pode produzir a salvação da nossa família. Viver que a obra que nós fazemos aqui na presença de Deus, né, de pregar o Evangelho, de crer no Evangelho, vai ter uma recompensa. E você vê a sua família se rendendo a Jesus, vendo Jesus nascendo no coração da sua família. Como naquele dia a estrela do céu brilhou, os pastores de longe viram, os anjos cantavam, Hosana, Hosana. Foi aquele momento sublime, momento que a esperança voltou à terra. Assim será no coração da sua família. A luz de Cristo vai brilhar lá dentro. A esperança vai voltar naquela casa. E muitos vão se render, dizendo: Hosana, Hosana, ao Rei dos Reis.
nas alturas. Amém? Essa palavra de hoje, ela fica no teu coração como um símbolo de fé e de esperança. A luz de Cristo já nasceu sobre você. Diga amém, diga graças a Deus, e vamos aplaudir a Jesus bem forte para a glória de Deus. Amém? É a luz que invade onde Cristo chega, irmãos. A treva não pode ficar, não basta nas trevas, em nome de Jesus. Amém? Senhor, está iluminando os nossos caminhos. Ele está iluminando o coração da nossa casa, a converter pais aos filhos e filhos aos pais.
Samuel. Já não somos separados